Homem é preso suspeito de matar a mulher dele e o filho e ainda simular um incêndio acidental. Conta tudo pra gente, abrindo a edição de hoje, Rosane Ferraz trazendo esse destaque policial. Bom dia, boa tarde para você. Inclusive, as denúncias podem continuar sendo feitas pelo 197. Bom dia, boa tarde, Luciana. Exatamente, um caso que sofreu uma reviravolta, viu? Esse fato aconteceu em São Domingos do Araguaia, foi em maio deste ano, quando aí mãe e filho de apenas 2 anos e meio morreram em consequência de um incêndio. No início, né, a suspeita era que um carregador de celular pudesse ter provocado esse incêndio e a mãe e a criança terem morrido carbonizados. Nós temos imagens que mostram como ficou aí essa casa, o quartinho do bebê, né? Tudo queimado. E a possibilidade na época de ter sido incêndio aí e essas vítimas terem sido carbonizadas. Mas esse caso sofreu-se uma reviravolta, um trabalho da polícia, da perícia, né? Trouxe uma informação imprescindível para essas investigações e apurando que tratava-se de um duplo homicídio. Um homem está preso, marido dessa mulher, pai dessa criança aí, que foram, na realidade, mortos, viu? Essa investigação constatou, a partir do trabalho da perícia, que essa mulher tinha até uma faca de mesa cravada no corpo dela e que essa criança teria sido asfixiada. Delegada Lucilene Guimarães, lá de São Domingos, que caso chocante, horrível, mas a perícia trouxe à tona esse duplo homicídio. Bom dia. Realmente um caso terrível que chocou a todos, não apenas a imprensa, mas toda a população local e até mesmo de outras cidades vizinhas. Como você bem falou, esse caso se apresentou inicialmente como um caso de incêndio acidental, né, uma ocorrência feita nesse sentido, porém, nas primeiras percepções da perícia, já se descartou essa possibilidade de acidente, né? O que se encontrou no corpo dessa vítima? No corpo da vítima, no momento do exame necropsial, foi encontrada uma faca que foi cravada no pescoço dessa mulher, né, dessa vítima mulher. A criança não foi possível precisar, o doutor Ricardo está aqui, ele vai poder explicar melhor o laudo, mas não foi possível precisar a causa da morte em razão do nível de carbonização que esses corpos ficaram. A polícia suspeitava desde o início do marido e queria que a senhora contasse para a gente o comportamento dele mesmo com a morte da esposa e da criança. Como é que ele se comportou no início? E a história do carregador, foi ele que plantou? Sim, desde o primeiro momento, a principal suspeita era desse marido. Claro que a Polícia Civil não descarta nenhuma possibilidade. A gente inicia a investigação não desconsiderando nenhuma possibilidade, inclusive de um terceiro. Mas o marido, ao conversar com ele, eu conversei com ele pessoalmente, informalmente, no dia do crime, e ele informou que estava sozinho dentro de casa com essas vítimas. Ou seja, na residência só havia esse marido e pai dessa criança e as 2 vítimas. Ele alegou que teria saído por volta das 5h10 da manhã e que quando já estava no local de trabalho soube do incêndio e que quando chegou no local na casa dele, as testemunhas afirmam, inclusive o perito criminal também foi informado por ele, que a causa do incêndio seria um carregador de celular. Ele teria saído e deixado um celular carregando sobre um sofá. Só que essa hipótese foi descartada com os exames periciais, constatou-se que não havia vestígios de um curto-circuito naquela casa e também com o encontro da faca no corpo da vítima adulta, se descartou totalmente a possibilidade de um acidente e viu-se que se tratava, na verdade, de um crime de feminicídio e de um crime de homicídio qualificado, né? Chamou atenção o comportamento dele, delegado? Como é que ele se comportava? Ele estava tranquilo ou não? Estava agitado? O autor, a todo momento, de todas as pessoas, familiares, amigos, vizinhos, inclusive os envolvidos na investigação, o autor era a pessoa mais calma e tranquila o tempo inteiro. Ele é uma pessoa extremamente fria, tive a oportunidade de conversar com ele formalmente por 3 vezes, tomando o depoimento dele, e informalmente por mais algumas vezes, e ele é uma pessoa de extrema frieza. Ele hora nenhuma chora, hora nenhuma lamenta, hora nenhuma demonstra nenhum tipo de arrependimento. Ele confessou o crime? Não. De início, no primeiro interrogatório dele, ele afirmou que não foi ele, e embora não tenha demonstrado nenhum tipo de surpresa quando foi informado que nós encontramos uma faca no corpo da mulher dele, que o filho dele de apenas 2 anos e meio foi vítima de um crime, em momento nenhum ele se mostrou surpreso. Apenas se limitou a dizer que não havia sido ele quem praticou o crime. Estamos aqui também, delegada, com Ricardo Matos, eu preciso de licença para a senhora, só para conversar com ele também, né, porque esse trabalho da perícia foi essencial. Nós temos, inclusive, imagens que foram divulgadas aí pela Polícia Civil que mostram uma faca de mesa no corpo dessa vítima, Ricardo.
Exatamente. O que ocorre? No primeiro momento, logo após o incêndio, a Polícia Civil requisitou os trabalhos da Polícia Científica e nós deslocamos as equipes de perícia criminal que atuam na nossa regional de Campos Belos, que é a unidade de polícia científica que cobre São Domingos. O perito criminal responsável de plano já detectou vestígios que não eram compatíveis com a versão apresentada pelo esposo. E isso foi reportado ali imediatamente para a delegada de polícia para que a investigação pudesse avançar, já que inicialmente a história apresentada seria de um evento, de um acidente. Na sequência, e bem rápido, quando os corpos chegaram ao IML, a nossa unidade de medicina legal, a equipe de medicina legal também assumiu os seus postos e no seu desempenho na sua atribuição, acabou localizando, detectando essa faca, esse fragmento de lâmina no interior do corpo da vítima adulta. Como essa mulher teria sido morta? Ela foi vítima, foi esfaqueada, e isso na região do pescoço, e mais tarde se comprovou, uma vez que vários exames foram feitos a posteriori, aqui no âmbito da Polícia Científica em Goiânia, que ela já estava morta quando do incêndio. Então, e a criança teria sido morta de que forma? A criança não foi possível comprovar o modo em que ela foi morta, mas foi possível detectar que ela chegou a respirar enquanto das chamas. Então ela é atacada anteriormente, mas ainda está viva quando do incêndio se propagando no ambiente. E isso é aliado a outros exames, como, por exemplo, também requisitados pela delegada de polícia, pesquisa de acelerantes, que é a verificação se houve alguma substância, algum químico, algo inflamável ali utilizado no cenário, que foi comprovado do ponto de vista laboratorial. Ele colocou fogo na casa usando que produto, para encerrar? Usou, no caso, acetona, que é um produto inflamável, e ali, mesmo uma pequena quantidade, já permite que as chamas se propaguem com muita rapidez em outros materiais, como espuma, tecidos, etc. E além de outros exames como o DNA, bem como toxicológico, que foram solicitados para os nossos laboratórios de polícia científica, e de plano a instituição colocou em máxima prioridade para dar a resposta necessária não só para a própria autoridade policial, mas para a sociedade de São Domingos, que merece ver o quanto antes esse tipo de autor de criminoso respondendo perante a justiça. Muito obrigada pelas informações. E esse homem, ele continua preso, viu? Eu volto com vocês. Ok, Rosane, muitíssimo obrigada. Obrigada também aos nossos entrevistados. É muito temeroso ouvirmos o que a delegada acaba de dizer, que durante as investigações, quem se manteve mais calmo foi justamente esse suspeito, com muita frieza, sem ter qualquer tipo de arrependimento, que a pena dele seja devidamente rigorosa à altura da barbárie que ele cometeu, capaz de matar a própria mulher e o filho e depois simular um incêndio. Quanta ameaça este homem representa à sociedade caso não fique preso por muito tempo, hein?